Aqui no estúdio, a gente vai falar sobre fibrose cística. Você sabe o que é isso? Para esclarecer sobre esse assunto, está aqui comigo a pneumologista Josana Roque. Bem-vinda. Obrigada, Lu. Bom dia. Bom dia, já explica pra gente o que é esse termo fibrose cística. Bom, a fibrose cística é uma doença genética, né, causada pela mutação do gene CFTR. E isso, que isso significa, né? Isso atrapalha a passagem adequada de sal e água para as células, tornando o muco do organismo mais espesso e pegajoso. É uma doença comum, Josana? Graças a Deus não é tão comum, mas é uma doença ainda com poucos recursos terapêuticos, né? Assim, para cura, a gente atua muito nas medidas que previne o prejuízo, mas a gente tem ainda pouco recurso para tratamento e cura da doença. Aqui em Barreiras existem casos desse tipo de doença? Sim, só que o ideal é que esses pacientes não fiquem com especialistas isolados, né? O ideal é que esses pacientes sejam encaminhados para centros especializados para tratamento de fibrose cística. Aqui em Barreiras não tem. Não tem, não tem. Então, não no caso, tem temos. que ir para fora Pra mesmo fora. para fazer o Isso, tratamento. Isso. Como é que essa doença, ela reage no corpo? O que a pessoa sente? Como é que o pai, a mãe deve identificar para correr atrás aí de um tratamento? Bom, nos pulmões, ela acaba, essa secreção muco, esse catarro que a gente fala, espesso, pegajoso, eles não conseguem higienizar o pulmão, que a gente fala, não sai. E aí, esse acúmulo de secreção nos pulmões vai predispor a infecções de repetição, a prejuízo, a processo inflamatório crônico e destruição do parênquima pulmonar. Como a secreção está no organismo todo, ele também acaba obstruindo os ductos pancreáticos, então dificulta a digestão por ter esse prejuízo na liberação das enzimas pancreáticas que vão ajudar na digestão, então vai ter um retardo de crescimento, todo um problema sistêmico, né? E os pais, hoje, como diagnóstico, a gente tem o teste do pezinho ampliado. Então, o ideal é que esse diagnóstico viesse ali nos primeiros dias de vida ainda. Mas, infelizmente, a gente sabe que não são todas as pessoas que têm condição de pagar esse exame ampliado. Tem o teste do pezinho, mas não é um ampliado. Então, o diagnóstico acaba sendo muito retardado. Então, a criança começa a ter infecções de repetição. E aí, acaba que, por conta do contexto geral, das complicações que vem apresentando, o pediatra acaba sendo o primeiro a fazer o diagnóstico. Então, geralmente é identificado pequenininho, né, a Sim, criança? é uma doença que, normalmente, por conta das complicações, o diagnóstico vem ainda na infância. Você colocou que o tratamento ele deve ser feito fora, mas como é que funciona esse início? O que é que os pais precisam fazer e ter essa atenção? Bom, o acompanhamento desse paciente, o ideal é que ele seja feito fora, porque precisa de uma equipe multi. Lógico, se o paciente mora em Barreiras, ele precisa morar fora? Não necessariamente, ele pode fazer um acompanhamento como faz o acompanhamento do câncer e todas as outras doenças que a gente antigamente não tinha recurso em Barreiras. Mas aí ele precisa ir em Barreiras ter um acompanhamento multidisciplinar, ele precisa de acompanhamento de apoio com um pneumologista, um fisioterapeuta da parte respiratória especializado nessa parte respiratória, fazer as fisioterapias também em casa, porque a fisioterapia ela tem que ser diária para ajudar nessa limpeza mucociliar, acompanhamento nutricional. Então, assim, o suporte maior é fora, porque eles têm medicações que a gente não tem aqui, mas o acompanhamento diário é em casa. Quais os riscos do não tratamento dessa doença? Complicações e até morte precoce. Porque nos pulmões, por exemplo, essa criança vai ter infecções de repetição, com bactérias, colonização por bactérias. Essas bactérias colonizadas no pulmão, ela faz uma destruição do parênquima muito grande e isso acaba diminuindo a expectativa e a qualidade de vida. Quando você tem uma doença como essa, a criança ela pode ter uma vida normal, sendo tratada e sendo acompanhada?
Sim, se a criança for diagnosticada ainda antes dessas grandes complicações, e mesmo com algumas complicações, se ela fizer o acompanhamento multidisciplinar, de ter esse cuidado com fisioterapia, acompanhamento nutricional, apoio emocional, porque um prejuízo emocional muito grande, gestão dessas medicações, dessa fisioterapia, essa criança pode sim ter uma vida normal, só que é uma vida normal com acompanhamento adequado. Quais os principais cuidados que essas mães, esses pais precisam ter em relação a essas crianças quando é diagnosticada com essa doença? Bom, prevenção de infecções, né? Então, ter higiene ambiental rigorosa e ensinar esse paciente que ele precisa ter o cuidado com a higienização das mãos regular. Pessoas que estiverem gripadas, o ideal é que estejam com máscara, mas uma vez que a gente não consegue controlar o outro, o paciente usar máscara quando vai para uma multidão, para evitar que tenha infecções associadas. Quando você fala de fisioterapia respiratória, são técnicas de respiração? Sim, o ideal é que o paciente faça a fisioterapia semanal, aí o programa de fisioterapia, isso é com o especialista, né? Mas que ele faça acompanhamento com o fisioterapeuta semanal e em casa também tem algumas técnicas que o fisioterapeuta orienta para ajudar nessa limpeza e higiene pulmonar. Queria muito agradecer a sua participação. Muito obrigada. Obrigada, eu.